Olá, vamos falar um pouco de Capricórnio, o construtor do impossível. Então, trata-se de um signo cardinal, um signo de bastante iniciativa, de forma análoga que acontece com o signo de Áries, Libra e Câncer. Trata-se também de um signo de terra, que representa o trígono com o signo de Touro e de Virgem, portanto é um signo bastante realista e com grande senso de construção de realização material. Ele representa uma compensação dos movimentos feitos por Sagitário. Então, se Sagitário está em busca do novo, da expansão horizontal, busca do conhecimento, essa coisa toda, já no caso o Capricórnio ele quer uma expansão, só que agora ele quer uma expansão vertical, ou seja, uma expansão que se manifesta na forma de hierarquia. Em resumo, o Capricórnio ele quer ser aquele que está no topo, no topo da hierarquia, aquele que está no comando, aquele que conquistou o poder. Então é um signo que tem grande afinidade pelo poder de um modo geral, ou pelo menos o signo em si representa isso. Obviamente que para a gente dizer mais sobre as características da pessoa, não basta ser um capricorniano para ser um líder, mas o Capricórnio ele representa bem essa questão da liderança. Capricórnio ele rege no corpo humano a pele e o joelho. A pele porque é o limite, a parte onde acaba o nosso corpo ou inicia o nosso corpo, ali que está o limite claro entre o que é o nosso corpo e o universo. Então a pele como grande representação de limite e o joelho, que é um símbolo de humildade. Na verdade, Capricórnio ele está ligado na representação do nosso corpo com todos os ossos, porque os ossos estruturam o corpo, e Capricórnio ele é o signo que busca a construção e a estrutura. Se a gente for comparar em termos de movimentação, de compensação de movimentação, olhando para Sagitário, nós vamos ver que Sagitário ele rege o fígado, que é a maior glândula do corpo humano, e ele rege também um dos ossos do corpo humano, que é o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, e também as coxas. Então, Capricórnio ele teria então bem claro essa questão do limite, que também é o grande, que a gente vai estar comentando também mais para frente, a questão do senso de responsabilidade capricorniana. Então, o signo em si é representado pela cabra montanhesa, mas não uma cabra qualquer, é uma cabra com cauda de peixe. Esse detalhe de uma cabra com cauda de peixe é muito importante para entender o signo. E é nesse sentido que ele é o signo do impossível. Por quê? Se a gente for parar para analisar, se a gente olha para a figura da cabra, da cabra no alto de uma montanha, isso é natural das cabras, elas escalam montanhas, que é uma tarefa bastante difícil. Mas se a gente imaginar que essa cabra tem a cauda de peixe, entre outras coisas, representa essa coisa de Capricórnio ser o signo do impossível. Então, se tem uma coisa que motiva a cabra, essa cabra, é o desafio. Então, o capricorniano, e normalmente são pessoas que gostam de desafio. Quanto mais difícil for uma tarefa, mais isso vai atrair o capricorniano. E isso faz também que o capricorniano muitas vezes tenha uma tendência até mesmo de autossabotagem, porque às vezes quando ele se vê próximo do seu objetivo, ele pode muitas vezes se autossabotar, porque ele não vai estar contente, porque ele quer sempre o desafio, ele quer sempre estar sendo testado e sempre estar se autotestando. Então essa é uma característica capricorniana. Isso também revela um outro lado, quer dizer que Capricórnio ele tem um lado sensível, essa cauda de peixes, representa então que Capricórnio, apesar de ser um signo de terra, ele tem um lado sentimental que ele faz de tudo para esconder, para ocultar, porque ele tem muito medo de expor essa sensibilidade, e isso pode atrapalhar ele atingir seus objetivos. E isso vai conferir a Capricórnio outras características, como o senso, o medo do ridículo. Então o capricorniano não gosta normalmente de coisas muito espalhafatosas, manifestações muito espalhafatosas de sentimento, porque ele prefere sempre, na medida do possível, se manter bastante discreto nas coisas que ele faz, principalmente com seu sentimento e com sua vida íntima e particular.
Então ele tem um lado sensível oculto bastante forte, né? Em termos de arquétipo, o que é que Capricórnio representa? Ele representa o mestre exigente. Sabe aquele professor que é muito exigente, muito rabugento, né? Que quer as coisas todas certinhas e bem feitas, né? Feitas com eficiência? E esse seria o arquétipo do Capricórnio, né? Que seria o mestre exigente. E também o homem de negócio, aquela coisa, né, de Wall Street, o homem da Bolsa de Valores, que está ligado à questão do poder financeiro e econômico e tudo mais. Então a gente vai perceber que Capricórnio ele é regido por Saturno. Então Saturno, quando ele transita por esse signo, ele fica bastante fortalecido. Ele é a exaltação de Marte. Isso significa que Marte, ao transitar por ele, vai estar muito forte, né? Não é exatamente a mesma natureza do fortalecimento da regência, mas vai estar bastante forte. Então Marte vai ter como agir bem quando ele transita por esse signo. Ele está em detrimento, a Lua entra em detrimento quando entra em Saturno, porque isso é fácil de entender, né? Porque a Lua ela é o regente de Câncer, ela é regente de Câncer. Então Saturno e Capricórnio, ele tem uma natureza muito seca, né? Então essa questão da secura, essa dificuldade de manifestação de sentimento seria a principal ponto de oposição ou de complementação em relação ao Câncer. Então vamos dizer assim, Câncer está mais ligado à origem, à família, e já Capricórnio está ligado ao topo, ao poder institucionalizado, né? Ao poder político institucionalizado. Essa sensação de institucionalização, na verdade, ele já começa um pouco lá em Sagitário, porque Sagitário ele é o signo da fé, mas é o signo da fé institucionalizado. E quando a gente for falar de Peixes, nós vamos perceber que Peixes também é um signo de fé, porém é um signo que a fé não está tão institucionalizada. A gente fala em institucionalização, a gente está falando um pouco mais nesse senso de hierarquia. Então é assim, não que Sagitário tenha o sentimento de hierarquia tão forte como Capricórnio, mas esse movimento de começar a criar hierarquias já começa um pouco lá em Sagitário e fica totalmente forte e bem estabelecido em Capricórnio, né, de um modo geral. Então, nesse sentido, é que a Júpiter vai entrar em queda quando ele passa por Capricórnio. Por quê? Porque Júpiter ele não é um planeta muito afim da disciplina, né? E Capricórnio ele vai buscar essa disciplina, que é onde vai estar recaindo essa forte institucionalização e esse senso de hierarquia dentro do signo. Então essa coisa de regência, exaltação, detrimento e queda, isso aqui é muito importante quando se fala de astrologia horária, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, o que é que um mapa de astrologia horária ela tem a dizer a questão, a pergunta, né? Aqui no nosso canal a gente tem um vídeo sobre astrologia horária e a gente pretende mais para frente conversar um pouco mais sobre astrologia horária aqui no nosso canal. Bom, a parte luminosa de Capricórnio, né? O que nós temos de dizer sobre a parte boa, positiva, que normalmente Capricórnio tem a oferecer? Responsabilidade, muito senso de responsabilidade, habilidade gestora. Então normalmente Capricórnio costuma ser, os nativos de Capricórnio costumam ser pessoas com grande habilidade para gerir, para gerência, né, para essa parte administrativa dos negócios e das coisas. A seriedade, Capricórnio costuma ser ou representar coisas sérias, né? Então muita seriedade e muita confiabilidade naquilo que faz. Então normalmente Capricórnio ele traz uma noção de confiabilidade em termos materiais mesmo, né? E persistência. Capricórnio é um signo muito persistência, principalmente quando ele se sente desafiado pela dificuldade da tarefa. Sombrio, o lado sombrio de Capricórnio, porque todo signo tem o seu lado sombrio, que seria a avareza. Então Capricórnio é aquilo que a gente sabe, né, que o pessoal diz assim, é a pessoa que tem dificuldade de se desprender das coisas materiais. Frieza, então muitas vezes capricornianos costumam ser bastante frios na hora de tomar as suas decisões e muito racionais, às vezes não que a racionalidade seja algo
negativa, mas ele, muitas vezes ele tem essa coisa de frieza. Medo de lidar com sentimentos, né? Então o capricorniano ele tem muito medo de lidar com sentimentos, porque na verdade essa coisa aparentemente fria de Capricórnio é uma máscara que o nativo constrói para poder se defender. Que na verdade Capricórnio tem muito medo de se passar por ridículo, inclusive, né? De sentir-se ridículo. Então, essas seriam as características principais do signo de Capricórnio, e voltamos em breve para falar um pouco sobre Aquário, né? Que é outro signo de Saturno. Então, até mais.